Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Culto à família de hoje, eu queria falar com você sobre isso. Eu até coloquei uma projeção lá no canal dos filhos. E essa palavra, essa frase talvez, ela ficou muito evidente em mim, que nós deveríamos encerrar o nosso ciclo de ministrações de quintas-feiras com esse tema: vivendo a plenitude de Deus. Durante esse ano todo, você me ouviu falar muito sobre plenitude aqui. Você me ouviu falar muito também aqui sobre maturidade. Esse foi o propósito que Deus nos deu para esse ano. E qual é o desejo do Pai para a maturidade? Para que nós nos tornemos, ou para que nós cresçamos até a estatura de varão perfeito, para que nós possamos entender todos os dias a vontade do Pai. E a gente sempre dá como exemplo que quando você teve os seus filhos bem pequenininhos, você dava algumas coisas para eles limitado, você limitava o que você podia dar. À medida que eles iam crescendo, você começava a dar coisas para eles. Lembra quando eles começaram a mexer na sua estante, arrancando algumas coisas? Mais adiante um pouquinho já não faziam mais isso, mas davam um pouquinho de trabalho em algumas outras áreas, até que então se tornaram maduros e agora não te dão mais dor de cabeça. Assim é o Pai. O Pai também começa a trabalhar em nós segundo o nosso nível de maturidade. Deus começa a revelar os seus segredos aos seus profetas à medida que nós temos maturidade para ouvir aquilo que Ele tem a manifestar em nós e através de nós. Durante todo esse ano também falei essa frase e alguns de vocês até aprenderam ela e gravaram ela. Deus não vai fazer nada através de mim sem antes fazer primeiro em mim. Deus não pode fazer nada através do Paulo sem antes ter trabalhado no Paulo. Deus não pode fazer do Paulo um ganhador de almas sem antes ter ganhado o Paulo totalmente. Deus não pode fazer do Paulo um homem que ministra cura sem antes ter curado o Paulo totalmente. E eu ensinei você também durante todo esse ano que não adianta nós corrermos, porque na nossa fraqueza Deus levantará o nosso ministério. Conta para o teu irmão: na sua fraqueza Deus levantará o seu ministério. Por que é assim, apóstolo? Porque é justamente aonde a dependência, aonde a carência, para nós dependermos do Pai, nos prostrarmos diante dEle, e não na verdade estarmos orgulhosos por aquilo que nós fazemos, ou tipo assim, aquela oração maluca: bendito seja Deus no céu e eu aqui na terra, se não fosse eu. Não, isso é síndrome de Lúcifer, e o Senhor deseja que nós estejamos prontos para toda boa obra dEle. E nós temos falado já durante alguns dias que o Senhor liberou para nós uma palavra para entrarmos num ciclo novo. O ciclo de 2016 é manifestar o reino e possuir a terra. Então veja, o que Deus quer de mim e de você, aquilo que nós garimpamos no ano da maturidade, nós vamos agora manifestar na vida das pessoas. Ou seja, cada um manifesta aquilo que tem. Conta para o teu irmão: cada um dá aquilo que tem. Então veja que tudo aquilo que nós recebemos do Pai durante esse ano, toda palavra que foi enxertada em nós, toda palavra que foi ministrada em nós, é para um propósito. Certamente toda semente que Ele lançou em você caiu num solo bom. Diga: eu sou um bom solo. Isso, e certamente por ser um bom solo, você rega essa semente para que ela possa produzir frutos, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. E a árvore dá bons frutos por quê? Porque ela tem um tronco, um caule, uma raiz bem firmada. E eu sei que você está firmado em Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu estou firmado em Cristo. Pensando nisso, eu queria falar para você claramente, pausadamente ou simplificadamente o que significa plenitude. Porque às vezes a gente tem um entendimento diferenciado do que significa plenitude. Plenitude significa completo. E eu peguei essa palavra completo e durante esse ano eu trabalhei diferente. Eu disse para você que significa obra acabada. Por quê? Porque quando nós olhamos na Bíblia, o número 7 é a perfeição. Mais ampliado um pouquinho, é a plenitude. E o que a gente pode entender como plenitude de Deus? Tudo aquilo que Ele põe a mão e acaba. Então a plenitude de Deus é uma obra acabada. Então quando você fala: eu estou vivendo a plenitude de Deus, você está vivendo a obra acabada por aquela palavra, ou pelo desejo, ou pelo sonho, ou pelo anseio do Pai sobre a sua vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Quantos podem dizer: eu estou vivendo a plenitude de Deus? Então, plenitude é algo que foi completo. Ou seja,
do dia que eu desci as águas do batismo, do dia que eu aceitei Jesus, do dia que eu rompi com a minha vida de pecado e comecei a caminhar com o Senhor, o que é que aquela palavra ou a palavra do Pai tem feito em mim? Tem completado a obra? Porque Deus não é um Deus de obras inacabadas. Você pode dizer isso para o teu irmão? Deus não é um Deus de obras inacabadas. Quando Ele olhou para mim, para você, Ele viu uma obra. Cada um de nós tinha um reparo, cada um de nós tínhamos uma rotura, cada um de nós tínhamos um tipo de tratamento. Eu falava isso até com algumas pessoas sobre isso ontem. O grande problema nosso é às vezes a gente alinhar ou querer colocar na posição horizontal, na posição vertical, aquilo que a gente acha que Deus vai fazer. Deus tratou Paulo de uma forma, Deus não vai tratar a Giane da mesma forma. Deus tem um jeito para tratar o Paulo e um jeito para tratar a Giane. O Paulo suporta algo de Deus que a Giane talvez não suporte. A Giane suporta algo de Deus que talvez o Paulo não suporte. Deus vai tratar a Tassiane de uma forma que ela não pode tratar o Paulo, que o Paulo não vai suportar. Deus vai tratar o Pedro de uma forma que talvez o Paulo não vai suportar. Deus vai tratar a Tainá de uma forma que talvez o Paulo não vai suportar, e assim por diante. Por quê? Porque Deus tem uma obra completa através de mim e através de você. Bate no seu peito e fala: Deus tem uma obra completa para mim, através de mim. O que é plenitude? É algo pleno. O que é plenitude? É algo cheio. O que é plenitude? É algo feito com totalidade. Ou seja, Deus não quer você pela metade. Deus não quer você de não ser de outra forma, a não ser por inteiro. Deus quer você totalmente. Porque Deus não vai dar para mim e para você meia obra. Deus não vai dar para mim e para você meia bênção. Deus não vai dar para mim e para você meio milagre. Deus não vai dar para mim e para você meia unção. Deus vai dar para mim e para você a totalidade daquilo que Ele tem, que é plenitude de uma obra acabada. Quantos entendem isso? Plenitude também é atingir a medida certa. Então, lembra do que eu falei na minha oração? Que o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Uma transformação de água em vinho. Eu já mostrei aqui para você o significado dessa transformação, que tinha que tocar os judeus por causa da purificação deles. Não é o caso agora. Mas ali naquele momento há uma palavra que foi liberada por alguém que não estava inserido totalmente no ápice do milagre, mas ela estava atenta para viver aquele milagre. Maria, a mulher que cedeu o ventre na terra para Jesus nascer, disse o que para os discípulos? Fazei tudo que Ele vos disser. E quando Jesus disse para eles: peguem essas talhas e encham as d'águas até em cima, o texto fala até em cima. Jesus não falou para eles: me traga um pouco de água, traga metade da talha. Jesus disse assim: traga até em cima. Eu imagino que quando eles foram pegar essas talhas, essas metretas, como diz o texto original, que é aproximadamente 120 litros de água. A gente, quando pega um galão de 20, já é uma loucura para nós. Eles pegaram uma talha com aproximadamente 120 litros de água. Imagine você, a preocupação deles para cumprir aquilo que Jesus tinha dito: me traz a água até em cima. A preocupação deles era de obedecer aquilo que a Maria disse: olha, faça tudo que Ele vos disser. O milagre não aconteceu ali porque Jesus levantou uma palavra, ou estendeu a mão, ou levantou a mão para o céu e Deus honrou. Não foi isso. O milagre aconteceu por causa de um princípio. Você pode dizer isso para o teu irmão? O milagre aconteceu por causa de um princípio. Que princípio é esse? Aquele: a obra acabada do Senhor se manifestará pelo princípio da obediência. Não tem outro. Nada na vida, nada pela palavra, nada em nenhuma outra área acontece se não for pelo princípio da obediência. Quantos já foram para a escola aqui? Diga aleluia. Vocês eram felizes indo para a escola? Não. Mas vocês iam pelo princípio da obediência. E quando galopava, quando não ia, matava a aula, dava zebra. Por quê? Porque infringiu o princípio da obediência. Um dia, um dos piores dias da minha vida aconteceu num dia dos pais. Nós fomos naquele dia almoçar na casa de um irmão aqui da igreja. E naquele dia meu filho falou assim: pai, eu quero levar a bicicleta. Eu disse: não leva não. Não, mas eu quero levar, pai, lá a gente pode andar de bicicleta. Eu falei: não leva não.
Não, pai, mas eu quero levar. Eu falei, tudo bem, você vai levar. Só que é o seguinte, nós vamos chegar lá, nós vamos almoçar, e depois que a gente almoçar, quando você for sair com a bicicleta, você vem falar comigo. E quando você for falar comigo, eu vou até o carro, eu solto a bicicleta do suporte, e você vai andar de bicicleta com os meninos. Ok, pai, fechado, bate aí, aleluia. E fomos, tudo feliz da vida. E entramos na casa do irmão, começamos a colocar as coisas ali, começamos a temperar a salada, de repente vem alguém e fala assim para mim, viu, dá para você correr ali? Eu falei, aonde? Ali, porque o Vitor caiu da bicicleta. Eu falei assim, como que o Vitor caiu da bicicleta? Não, o Vitor caiu da bicicleta. Eu falei, mas como que o Vitor caiu da bicicleta? Que ele não pegou a bicicleta, você está errado. Ele falou, não, o Vitor pegou, eu ajudei ele a pegar a bicicleta. Eles foram no carro, arrancaram a bicicleta e foram num morro. E nesse morro o Vitor foi descer, ele atrapalhou, a bicicleta caiu de frente, ele caiu de rosto no chão. E no que ele caiu de rosto no chão, ele foi tão violentamente, que o dente da frente dele quebrou. Quebrou na hora ali. E não bastasse isso, ele ralou todo o queixo, ele rasgou o lábio aqui. E aqui na testa dele, ele levantou um galo, assim, um calombo, assim, que eu imaginei que o Vitor tinha trombado com um caminhão. Quando eu encontrei o Vitor na rua, que ele estava esperando a gente chegar com o carro ali, todo ensanguentado e passando, eu falei, meu Deus do céu, menino, vamos embora para Santa Casa. Irmãos, a gente fica maluco quando a gente vê isso. Por misericórdia do Senhor, os irmãos depois foram andar no lugar, eles acharam o pedaço do dente. Colocaram dentro de um soro fisiológico, o dente ainda ficou um pouco vivo, foi possível colar o dente dele ainda, aleluia. Mas aí, ficamos na Santa Casa, foi fazer uma tomografia, não teve nada, mas passou a noite na Santa Casa, e aí eu passei a noite com ele, e eu disse para ele, Vitor, o problema aconteceu porque você infringiu um princípio, e esse princípio chama obediência. O dia que nós infringimos um princípio chamado obediência, tudo anda na contramão. E tudo na nossa vida é gerado em cima, ou dentro, ou sobre um princípio chamado obediência. E o grande problema nosso, muitas vezes, é não entender isso. Porque nós temos uma natureza carnal, a gente quer teimar, a gente acha que sabe muito. Nós que às vezes somos mais novos, quando olhamos para os nossos pais nos dão uma repreensão, ou falam alguma coisa para nós, a gente logo menciona, não, ele não sabe o que ele está falando. Não, ele sabe. Porque é um princípio de ordem que o pai tem sobre os seus filhos. Quantos entendem comigo? Então vamos continuar. Sobre o princípio da obediência. O que é obediência? Obediência é ser submisso. É aquele que segue, aquele que cumpre as ordens do Senhor. Então, quando eu ando em obediência a Deus, quando eu me submeto à sua palavra. Você lembra de um texto que diz, um livro do Tiago, que diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Essa humilhai-vos, o original está dizendo assim, se submeta àquilo que Deus está instituindo para você. Porque às vezes Deus fala alguma coisa para mim, para você, que a gente não entende. Deus tem os meios, e eu sempre falo isso como testemunho meu. Deus trabalhou comigo para conseguir me fazer a chegar a Ele no campo da renúncia, arrancando as coisas de mim. Não sei como foi com você, mas comigo foi sempre arrancando. Eu sempre falava, eu não quero. Ele falava assim, então eu arranco isso. Eu não quero, então eu arranco mais isso. Eu não quero, então quando Ele conseguiu me quebrar, eu entendi que se não fosse pelo princípio da obediência, o grande problema nosso é que a gente tem um sangue, um terreno que corre na nossa veia e que às vezes faz nos agir no impulso. Fala para o teu irmão, se é sanguíneo ou se é colérico, fala para ele. Aqueles que são sanguíneos, que são sangue quente, explode depressa. Muito cuidado, porque muitas vezes ao explodir, você sai do princípio da obediência. Se estudarmos a Bíblia, veremos que Deus tem uma obra acabada para nós. O que é essa obra acabada dele? Um destino profético. Você pode declarar isso para você? Deus tem para mim um destino profético. Olha só agora no finalzinho do texto. Porém, para alcançá-la, precisamos viver em obediência à sua palavra. Se você tiver caneta, tiver papelzinho, anote isso, por favor. Deus não trabalha com ordens. Deus trabalha com princípios. Muito se engana aquele que fala, Deus é muito assim, autoritário. Deus impõe as coisas. Não, Deus trabalha com ordem. Deus trabalha com o princípio. Ele sempre coloca uma palavrinha bem pequenininha na frente. Se. Quando não, mais. Quando não, porém. Ele sempre coloca as suas condições. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, se você andar pelo princípio, você desfruta.
o salmista nos ensina: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Aonde que a gente pode encontrar o princípio na vida do salmista? No Salmo 119. Inclinar o coração para guardar. Olha para mim. Quantas vezes você veio no culto esse ano? Deus liberou uma palavra, uma porção. Repete isso comigo: toda a palavra de Deus é uma porção para a minha vida. Eu já expliquei isso aqui, você já ouviu a gente falar isso aqui, mas vou te lembrar de novo. O que o Senhor dizia para o povo lá no Velho Testamento? Olha, hoje vocês vão sair de manhã e vão pegar a porção do maná para este dia. A de amanhã, somente no sexto dia, vocês vão pegar a porção dobrada por causa do sétimo dia do descanso. Isso é uma palavra direcionada para a igreja desses dias, que quem busca o maná do Senhor pela manhã sou eu e você. Então todos os dias Deus tem uma porção fresca da sua palavra. Então todas as vezes que você vem no culto, Deus tem uma porção para você. Mas às vezes eu estou cansado, cansada, atarefado, atarefada, cabeça cheia, perturbado, ansioso, invocado, bravo, zicado, o tique e o teco não está funcionando, um monte de roupa para passar, a louça em cima da pia, você não sabe a zica do meu trabalho, você não sabe aquele povo, você não sabe aquele povo que eu administro, você não sabe a minha empresa, você não sabe meus negócios, você não sabe minha esposa, você não sabe meu marido. A cabeça da gente está tão a milhão que a gente não consegue tomar posicionamento daquela porção daquela palavra. E a porção da palavra, que é um alimento não utilizado, ele embolora. E muitas vezes nós deixamos com que aquela porção da palavra se embolorasse em nós. Por quê? Porque não inclinamos o nosso coração para guardar aquela palavra. Quando que o seu inimigo vai recuar de você? Quando você tiver uma palavra. Às vezes você vem num culto e a palavra que você está ouvindo no culto não tem nada a ver, talvez como hoje, o que você buscava. Mas no culto de hoje, Deus está dando uma ferramenta para você, para uma situação futura. A cada culto que você vem, Deus dá uma arma para você, para um campo de guerra maior que Ele vai te enviar. Conta para o teu irmão: quanto mais você cresce em Deus, maiores são as suas lutas. Ou seja, quando eu fui chamado pelo conselho apostólico, eles me disseram assim: ó, nós vamos para Jaú, e nós vamos ungir você, estabelecer você apóstolo sobre o Brasil, e nós vamos ungir você dentro da sua casa. Naquele dia eu fiquei tão feliz. Eu peguei o meu melhor terno que eu tinha. Ai, que glória, aleluia. Nem pode vir aqui azeite na minha cabeça, não tem problema. E o apóstolo que veio ministrar aqui é um homem experimentado. Ele é tão experimentado, ele tem tanta vivência com Deus, ele foi tantas vezes em Israel, que o departamento de turismo de Israel chamou ele para ele plantar uma oliveira em Israel. E quando você passa lá no jardim, tem uma plaquinha lá: essa oliveira foi plantada pelo apóstolo Francisco Nicolau, do Brasil. Então, quando ele chegou aqui para ministrar na minha vida, sobre a igreja, a palavra naquela noite, eu estava sentado onde Giane está. Ele olhou para mim e falou assim: eu imagino, Paulo, que você deve estar muito feliz porque você vai ser ungido apóstolo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Hoje, Deus vai arrancar do seu braço uma patente, e Deus vai colocar uma outra patente. E porque Ele vai colocar uma outra patente, todos os seus níveis de guerras também subirão. Então os seus números de lutas também aumentarão. O seu nível de afronto também vai aumentar. E daí, apóstolo, o que você está querendo dizer? Estou te falando a mesma coisa. Quanto mais você sobe em Deus, maiores serão as suas lutas, maiores serão as suas afrontas, mas maiores também serão as suas honras. O grande problema nosso é muitas vezes não receber a porção que Deus tem para nós, porque nós nos achamos muito incapazes. Continua se achando, mas se mova pela palavra. Continue se achando o menor da casa do seu pai, mas obedeça a toda a palavra que você receber dele. Porque se você inclinar o seu coração para guardar, acontece isso aqui. 2 textos que é cabeceira minha. Eu amo esses 2 textos. Para mim, a gente falaria desses 2 textos 20 cultos seguidos, porque dá para explanar muita coisa aqui. O salmista canta: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se ele tem uma lâmpada no pé, nunca vai haver escuridão no caminho dele. Se ele tem uma palavra que ilumina o pé dele, que guia ele, para ele nunca errar o caminho que ele está andando, nunca vai haver caminho errado. Ele nunca vai se frustrar, porque ele vive por uma palavra. E o nosso problema, às vezes a gente sai de casa dizendo assim: Deus, eu vou no culto, e hoje, Senhor, usa o vaso lá para falar comigo, porque eu preciso de uma
palavra. E a gente acaba se esquecendo que se ele for a sua lâmpada, se ele for lâmpada dos seus pés, ele vai iluminar todo o seu caminho e você não terá dificuldade. Terá luta? Terá. Terá aflições? Terá adversidades? Muitas. Porém, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, quando eles entenderam o propósito, foram de boca fechada para as suas provações, saíram de lá exaltados. O problema nosso é quando a gente retrocede e dá passos para o Egito. Cuidado, fala para o teu irmão, o caminho do Egito sempre está aberto. Por que Deus leva o povo a passar por duas situações de água? Quando o Senhor tira do Egito, abre o mar. Ali o Senhor estava lavando os pés deles. Ali o Senhor estava lavando a vida deles. Era um símbolo profético de estar demarcando a vida deles para um ciclo novo. Mas quando o Senhor leva eles para entrar na terra prometida, um outro agora, não um mar, mas um rio menor, está diante deles e precisa abrir. Para quê? Para tratar o caráter deles. Prova disso que quem entra na terra foi um povo selecionado. Fala para o teu irmão, só entra na terra prometida um povo selecionado. Deus precisava tratar o caráter deles. O Senhor havia rompido a situação de aprisionamento lá. Mostrou para eles o que ele poderia fazer, mas para entrar na terra tinha que estar totalmente restaurado. Então o rio Jordão teve que se abrir. Por isso que ali se levanta, se erige um altar para demarcar que naquele dia Deus demarcou a vida deles. É necessário nós entendermos isso. E o salmista continua dizendo no salmo maior da Bíblia, no versículo 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Você pode dizer isso? Muita paz tem todos aqueles que amam a lei do Senhor, para eles não há tropeço. Posso dizer uma coisa para você, você não vai ficar triste? Obrigado pela resposta. Por que nós temos tropeço? Porque nós não amamos a palavra, a gente quer ouvir ela. Eu disse para você que muitos de nós saímos de casa às vezes dizendo assim, Senhor, vou para o culto lá hoje, fala comigo, mas você precisa de uma palavra para saciar você, não porque você ama ela. Nós não amamos a palavra porque nós não temos tempo para ela. Você viu o que aconteceu na internet hoje? Você viu o que o pessoal começou a se mover hoje? Porque o WhatsApp saiu fora por algum tempo, as pessoas ficaram desesperadas. Eu fiquei imaginando, se o Espírito Santo for sacado da terra, será que as pessoas vão ficar tão desesperadas assim? Quando o profeta quando o profeta Eli recebe a notícia de que o netinho, que os filhos haviam acabado de morrer, ele cai da cadeira. E ali, quando o neto nasce, o nome é colocado de Icabô. Icabô significa foi-se a glória de Israel. Porque eles viram o Senhor retirando a glória dele de cima de Israel. Você já imaginou se o Espírito Santo fosse sacado do nosso meio? Pergunta para o teu irmão, o que seria de você sem o Espírito Santo? O que seria de mim, de você? Eu até falei isso aqui terça-feira. A graça é de graça, mas não é uma graça. A graça que Deus nos dá é de graça para um propósito dele. A graça não foi dada apenas para a gente ter, eu estou na graça agora. Não, irmão, quando a gente fala eu estou na graça, é muito terrível quando você fala isso. Não sei se você já ouviu algum cristão falar isso, graças a Deus, que agora nós vivemos na graça. Se nós pegarmos tudo que era da lei, é muito difícil viver na graça. Na lei, o dízimo é a 10ª parte. Na graça, é pegar tudo que você tem, venda e traz aos pés dos apóstolos para dividir com os outros. Porque num kibutz, e se Deus permitir, 2016 os nossos pés vão tocar em Israel. Se Deus permitir. Se Ele não permitir, nós vamos tocar outra hora, amém? Mas eu pude ver, eu fiquei lá, eu almocei num kibutz, eu vi como é que é a vida num kibutz. Não tem cozinha na casa, só tem um micro-ondas para você esquentar um leitinho, alguma coisa, porque se almoça e todos almoçam juntos, tomam café juntos, você leva a sua roupa na lavanderia. Então alguns trabalham na lavanderia, outros na cozinha, outros na agricultura, outros na medicina. E se tem alguém que trabalha fora, todo o salário que ele recebe lá fora, ele chega, vai
no controle, lá na parte administrativa do kibutz, e traz o seu salário e divide em partes iguais, porque todos ganham igual. Lá, você não bate no peito e diz assim, eu tenho esse carro, porque lá o carro é para todos usarem. Você vai lá, pega um cartão, passa. É demais a vivência. Eu saí de lá dizendo assim, não sei se eu sirvo para morar aqui. Eu acho que eu não sirvo para morar aqui. Mas é uma vivência tremenda. Essa é a graça. Quando nós falamos de lei, era matou, morreu. Olho por olho, dente por dente. Hoje é matou, perdoa. Hoje é, se alguém te dá um tapa na lata, você vira o outro lado e fala assim, bate porque aqui estava muito ruim, bate mais aqui de novo. E olha aqui que eu tenho ensinado aqui nessa igreja, a bênção não está quando alguém te bate aqui. A bênção para você está quando você fala assim, pode bater aqui. A bênção não está quando você pega na mão de uma pessoa e caminha com ela uma milha. A bênção está quando você toma na mão dela de novo e fala assim, espera aí que eu caminho 2 com você. A bênção está ali. A bênção está quando você morre para si. Isso é graça. O poder que Deus nos dá para fazermos aquilo que jamais seríamos capazes de fazer. Diga para o teu irmão, isso é graça. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Não há tropeço para aqueles que têm um princípio. Qual é esse princípio? Amar a lei. E normalmente a gente ama a lei. E normalmente é sempre esse, sou contigo. Vou te dar vitória. Quando não é, vai porque a porta já se abriu. A gente gosta desse tipo de lei. A gente não gosta de palavras que chamam a nossa atenção. E aí sim, eu queria meditar com você nesse texto, que aqui é a palavra que eu tenho que pregar para você. Abre sua Bíblia agora em Esdras, capítulo 10. Quantos entendem o que eu falei até agora? Nossa, seu amém foi bem espiritual, por sinal. Quantos entenderam até agora? Amém. Esdras, capítulo 10. Quero te mostrar uma verdade em cima desse princípio de obediência e de plenitude, para que a gente possa entender o que é esse texto. Muitas vezes a gente se ampara num texto isolado como esse, e a gente olha que, olha, é uma palavra profética. Não sei se você já tinha observado esse texto, mas ele é tremendo. Esdras 10, 4 diz, levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Vou ler de novo. Levanta-te, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Esdras, o homem que foi responsável por restaurar o sacerdócio. O Esdras, conhecedor das escrituras e por ter muito acesso a bispos, o Esdras começou a relacionar quem era da ordem sacerdotal, para que quando fosse restaurado o templo e o Senhor permitisse que eles voltassem a Jerusalém, então cada um assumisse de fato a sua função de ofício. O Esdras se preocupou com esse rigor. Então quando o rei ordena, permite que o templo seja construído e restaurado, ele começa a organizar os ofícios, as coisas de dentro do santuário, do tabernáculo do Senhor, do templo do Senhor. Porém, quando nós chegamos no capítulo 10, é um capítulo trágico, porque essa palavra ela é tremenda. Essa aí foi uma palavra de resposta de oração. Esta palavra para o Esdras foi a plenitude. Para o Esdras foi a obra acabada. Eu preciso que você entenda o que é uma plenitude de Deus através de uma palavra para você. O Esdras, quando recebe essa palavra, era uma confirmação de que aquilo que ele havia acabado de fazer, Deus já estava respondendo com uma obra pronta. E o que Deus estava respondendo para o Esdras? Exatamente o que está escrito no capítulo 10, no versículo 1. Olha lá. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus. Olha o Esdras. O Esdras se dobra, se prostra, chora e começa a confessar o seu pecado, o pecado dos seus irmãos e o pecado da nação de Israel. Você entende agora quando a gente coloca na internet, a gente fala para os outros, a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e confessar os seus pecados, e mudar os seus caminhos, eu sararei a terra. Lembra desse texto? Esse texto tem que ser olhado por nós com muita atenção. O texto começa dizendo quem? Se o meu, quem é o povo do Senhor? A igreja. Quem é capaz de mudar o cenário da nação? A igreja. Fazendo o quê? Se humilhando, orando, chorando,
confessando os pecados e se prostrando diante dele. Era isso que o Esdras estava fazendo. Quantos entendem o que eu estou falando? Siga comigo. Ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, Secanias, olha que nome bonito para pôr num filho, e Jeiel, um dos filhos de Elão, olha, 3 nomes lindos, tomou a palavra e disse a Esdras: preste atenção agora, para você ver como a plenitude, a obra acabada, está ligada a um princípio. Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Quando Esdras está orando, o povo começa a se chegar a ele, e Deus então vai, através de um dos seus filhos, libera uma palavra, e começa a agir, respondendo a oração dele, para que uma obra acabada acontecesse. E o que esse homem continua falando no versículo 3? Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Aí que vem o versículo 4. Vai e te pertence esse negócio. Então, quando ele recebe aquela palavra, é o retorno de uma atitude dele, de se colocar diante de um princípio. Quantos entendem isso? Quero que você entenda agora uma coisa. O Senhor disse para eles: eu vou levar vocês de novo, vou tirar vocês do cativeiro, e vou levar vocês de novo para a terra de vocês, mas não façam isso. Não tomem para vocês mulheres de povo estranho. E o que o povo fez? Totalmente fora do princípio da obediência. Tomou mulheres e tomou crianças de outros povos. Foi um anátema para o Senhor. Foi andar na contramão da obra que Deus tinha através deles. E aí, apóstolo, o que você quer dizer com isso? Deus só pôde exercer, só pôde cumprir, só pôde estabelecer uma promessa através do Esdras, quando as pessoas reconhecem o seu erro e eles tomam uma atitude. Nós reconhecemos que erramos, então nós vamos agora pegar e vamos despedir essas mulheres. E se você depois pegar na sua casa o capítulo 10 para você ler, no final do capítulo ele vai fazer uma lista de quem tinha pegado para si mulheres. A maior parte deles era sacerdote, homens que tinham acesso a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. O nosso adversário, conhecido por muitos por diabo, Satanás, seja lá qual for o nome que você dê para ele, ele é o seu inimigo. Esse nosso inimigo, ele está pouco preocupado com aqueles que não conhecem a palavra. Ele está querendo distrair você, distrair a mim, distrair a nós, para que nós andemos fora de um princípio chamado obediência. E se nós andarmos fora do princípio chamado obediência, Deus não pode estabelecer a sua plenitude sobre nós. É nesse lugar que nós vemos hoje, não é o seu caso, diga aleluia, mas nós vemos muitos crentes hoje murmurar da sua vida. Nós vemos muitos crentes hoje murmurar da sua vida cristã. Nós vemos muitos crentes hoje murmurar de diversas situações, mas o grande problema da vida deles é andar fora do princípio da obediência. O grande mal hoje dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus, é andar fora do princípio da obediência. Nós atraímos para nós, criamos coisas que saciam a nossa alma. Não estamos preocupados em agradar a Deus, estamos buscando que Deus nos agrade. Prova disso que as igrejas têm que criar cultos para as pessoas se sentirem bem. As pessoas precisam ter ídolos para se sentirem firmes em Deus, porque elas não fizeram de Deus a sua coluna verdadeira, não fizeram do Senhor o seu arrimo, a sua sorte. Dependem de coisas, dependem de situações. Por causa disso, eles despediram as mulheres e também aqueles que foram nascidos delas, conforme o conselho que foi dado. Ou seja, se voltaram para o princípio da obediência em aliança com o Senhor. E o que mais me chamou a atenção no texto, além deles agirem assim, foi aquilo que está escrito em azul: façamos aliança com o nosso Deus. O que é uma aliança? É um juramento.
O que é uma aliança? Quando você faz uma aliança para casar, você está dizendo para a pessoa: eu me torno um com você. E eu me preocupo andar com você, viver com você, sonhar os seus sonhos, sonhar os seus propósitos. E no caso, quando eu faço casamento, eu digo: você, meu irmão, você não está casando para ser feliz, mas para torná-la feliz. E quando eu faço uma aliança com o Senhor, eu não estou fazendo uma aliança para que Deus me prospere. Eu estou fazendo uma aliança para viver o princípio da palavra de Deus. Quantos entendem isso? Sobre essa palavra, Deus me moveu no Espírito, de que hoje eu convidasse você, para que nesses dias finais, daqui a pouquinho as emissoras de televisão, elas vão passar a retrospectiva do ano, só tragédia. E às vezes alguns de nós está dependendo de uma atitude nossa para que a obra acabada se estabeleça. Alguns de nós não alcançamos algumas coisas por causa de uma confissão que não foi feita, por causa de alguma coisa que nós atraímos para nós, fora de um princípio da obediência. Palavras têm poder. Você pode dizer isso para o teu irmão: palavras têm poder. Fala assim, ó: quando você fala para as pessoas e quando você fala de si mesmo. O que tem de gente que criou cativeiro para si mesmo esse ano? Esse ano todinho aqui, ó, eu falei do meio do ano para cá, eu falei assim, ó: quantos projetos você já começou e não acabou? E muitas vezes começou e não acabou por causa da sua boca. Começou o ano assim: meu Deus, esse vai ser o ano, esse vai ser o ano. Primeira trave que deu, já mudou o plano, partiu para o plano B. Aí bateu na trave de novo: não, vou partir para o plano C, já está no Y. Mas o problema é que nenhum ciclo foi terminado. Toda vez que eu falo de ciclo, me vem na cabeça, me vem a imagem do profeta Dario, o chileno cabeludo que esteve aqui com a gente. Ele deu um exemplo usando essa garrafa. Quando a gente fala daquele texto, que a gente olha até para os outros e fala assim: olha, Magiane, lembra-te, pois, onde caíste, e volta a praticar as velhas obras, as obras antigas. Quando a gente fala isso para os outros, lembra onde você caiu, a gente acaba se esquecendo do que isso significa. Lembra-te, pois, de onde caíste. Eu caí aonde? Eu caí lá? O que o texto diz? Volta, cumpre o ciclo, porque senão o ciclo vai ficar sem completar. O grande problema nosso é que a gente lembra de onde caiu, mas quer partir para um outro ciclo, sem encerrar aquele. Não sei se você é da época da fita de videocassete, mas a fita de videocassete, ela trabalhava que nem uma colmeia. No videocassete tinha a função SP, LP e EP, velocidade da fita. Se você gravasse na velocidade SP, que era rápida, a fita passava depressa, a qualidade era uma. Se você passasse na EP, que era mais lenta, ele preenchia com mais clareza a fita e traria uma qualidade melhor. Ciclos completos. O que Deus estava falando para eles é: eu tenho um ciclo para cumprir em vocês, mas desse jeito não dá. Vocês contraíram para vocês aquilo que não me agrada, vocês desobedeceram, vocês não estão vivendo pelo princípio. Apóstolo, você está chamando a gente de desobediente? Pelo contrário, eu creio que todos vocês são obedientes. Fala para o teu irmão: eu estou vendo uma auréola na sua cabeça. Fala para ele. Auréola? O que é isso? Aquela coroinha dourada de anjo, amém? Aleluia, porque na igreja todo mundo é anjo. Dá uma olhada para esse irmão, olha que anjo bonito. Dá uma olhada para esse aqui então, olha, gordo. Mas todos nós somos anjos aqui dentro. Mas quem somos nós? Sozinhos. Quem somos nós com a cabeça no travesseiro? Ah, minha esposa, meu esposo está aqui do lado. Não, mas você. Existem coisas que estão dentro de você que ninguém sabe. Existem coisas que acontecem com você que só você e Deus sabe. Você pode esconder tudo de todos, menos dele. Interessante que isso eu falei aqui nas últimas 30 aulas da Escola da Bíblia. A Bíblia foi feita para filho. Você pode dizer isso para o teu irmão? Se você for filho de Deus, fala para ele. A Bíblia foi feita para você. Ela é um manual de instrução para filho, não é manual de instrução para ímpio. Prova disso, que Deus não fez questão nenhuma de apontar o erro dos seus filhos.
Deus fala para eles: faça assim, esse é o princípio. Se vocês quiserem, vão ser bem-sucedidos. Mas quando não quiseram, Deus falou assim: pode registrar, porque eles não quiseram fazer. Deus não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Quantos entendem isso? Por isso eu queria convidar você a ficar em pé. Eu pedi que me preparassem hoje, para aqueles que estivessem aqui, um cálice com suco de uva. Eu queria selar essa noite numa oração com você, em que todos nós pudéssemos tomar esse cálice. E esse cálice, eu não sou de fazer esse simbolismo, mas eu estou fazendo hoje porque o Senhor me incomodou demais esses dias, para que eu mostrasse isso para você. Talvez essa palavra é para alguém que vai assistir a gente. Talvez essa palavra não é para nenhum de nós aqui. Talvez essa palavra é para alguém que um dia vai assistir a gente. Ou talvez essa palavra é para todos nós. Mas o que Deus me instruiu é de que hoje nós temos que sair daqui com uma aliança nova. Hoje nós temos que ser maduros o suficiente para olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer como eles reconheceram: Senhor, é verdade. Nós não cumprimos um princípio. Nós atraímos para nós coisas que o Senhor não queria. E muitas vezes nós somos assim. Não é assim. Nós não somos às vezes assim. Falamos, pensamos, agimos, respondemos. Quantos compreendem o que eu estou falando? Então eu queria não, quem queria não quer, né? Eu quero orar com você com esse propósito. De que se você deseja hoje orar ao Senhor, dizendo: Pai, eu quero olhar para dentro de mim. Como é a oração de Yom Kippur. Quando a gente celebra Yom Kippur é isso. A gente vai olhar para dentro de nós e vai ver aonde está a mazela. Nós não vamos encerrar esse ano assim. Porque um novo ciclo não vai começar errado de novo. Você pode liberar essa palavra para o teu irmão? Um novo ciclo não vai começar errado de novo. Fala assim para ele: Deus está te dando um princípio. Fala: o desejo de viver é seu.